se eu tivesse chupando uma laranja, e perguntasse para alguém assim: essa laranja que eu estou chupando, é doce? Ou é azeda? A pessoa iria dizer assim: como é que eu vou saber se a laranja é doce ou é azeda, se é você que está chupando a laranja? Mas que pergunta idiota! A pessoa teria que provar a laranja, para ver se a laranja é doce ou é azeda. O mesmo acontece com o Evangelho de Jesus. Quando se fala do Evangelho de Jesus para alguém, a pessoa já fala assim: eu já tenho a minha religião, sabe? Falaram para mim que é assim, eu aprendi assim, vou morrer na religião que me ensinaram, eu já creio que Deus existe, eu também creio que Jesus Cristo existe. A maioria das pessoas não querem aprender o que Jesus Cristo ensinou no Evangelho dele, preferem acreditar no que foram ensinados nas religiões humanas, não querem trazer para as suas vidas os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, só ficam acreditando no que ouviram falar. Jesus Cristo veio a este mundo para trazer o Evangelho dele, para que as pessoas fossem libertas das garras do diabo. O diabo comprou os seres humanos com o pecado. Quando no jardim do Éden Adão desobedeceu a Deus, e preferiu obedecer à voz do diabo. Para quem não acredita que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo. Todos os seres humanos perderam a comunhão com Deus por causa do pecado de desobediência do Adão no jardim do Éden. No livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21, está escrito assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É verdade, ouvinte, Deus pediu para Jesus Cristo vir a este mundo, para servir de expiação dos pecados dos pecadores. Quem quer se reconciliar com Deus, é só através de Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que pode restaurar a comunhão que o ser humano perdeu com Deus. Aquele que aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, e se converter ao Evangelho dele, terá a comunhão com Deus restaurada,
Quem obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo até o fim da vida, irá para o paraíso de Deus depois da morte, porque Jesus já pagou na cruz os pecados de quem se converte ao Evangelho dele. Todos os que não aceitarem que Jesus Cristo pague os seus pecados, vai pagar no inferno, que é o presídio de Deus. Jesus chamou o inferno de tormento eterno. Só irá sair do inferno os que já moram lá, para o julgamento final da humanidade. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Aquele que se arrepende dos pecados, confessa os pecados para Jesus Cristo, se batiza do jeito que Jesus mandou, e obedece o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, vai morar no paraíso de Deus depois da morte, além de ter um lugar no céu garantido por Jesus Cristo. Jesus Cristo também traz paz, alegria, também batiza com o Espírito Santo, aquele que se converte ao verdadeiro Evangelho dele. Prezado ouvinte, até hoje você só ouviu alguém falar. Põe em prática na sua vida o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não se confesse para homens, homens não podem perdoar pecados. Não se confesse para deuses feitos de gesso, eles não podem te ouvir. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm pernas, mas não andam. Eles foram feitos por mãos humanas. Eles são feitos de gesso, de metal, de madeira. Imagens de escultura não podem salvar ninguém do inferno. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Leia na sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito assim: ensinem o meu Evangelho. Quem crer e se batizar será salvo. Quem não crer será condenado. Vá em uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus não mandou batizar bebê. Bebê não tem pecados para se perdoar. Quando você era bebê, se fosse colocar algo na boca que não podia colocar, a sua mãe dizia assim: não põe na boca não. E caca, tira logo da boca. O mesmo Jesus Cristo diz agora para você: os dogmas humanos que você segue caca para sua vida espiritual, doutrinas humanas irão te levar para o inferno. Siga o meu verdadeiro Evangelho. O Evangelho dos falsos profetas é caca. Os falsos profetas irão te conduzir para o inferno. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem o poder de lançar no inferno a alma e também o corpo. Prova que o ser humano tem alma, e que o inferno existe. Prezado ouvinte, não fique crendo no que te falaram. Leia na Bíblia tudo que Jesus Cristo falou. Põe em prática na sua vida o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. No céu não entra meio convertido, tem que se converter em vida para se entrar no céu, tem que se abandonar tudo que desagrada a Deus, e deixar o diabo triste. O diabo quer que todos continuem a praticar relações sexuais entre os solteiros. O diabo quer que todos continuem a adorar deuses feitos de gesso. O diabo quer que todos continuem a ver novelas, a pular carnaval, a ir em bailes funk. Deixe Deus contente com você. O diabo quer que todos vão morar no inferno depois da morte. Ele quer que todos continuem a desobedecer a Deus. O diabo já está condenado. Ele quer levar as almas com ele. Você que decide, em deixar Deus triste com você, ou deixar o diabo triste com você. Pense nisso, ouvinte, não fique só no ouviu falar.
Ponha em prática na sua vida o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.